Olá pessoal, eu sou Rafael Buarque Montenegro, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu queria fazer para você uma pergunta: como que está a sua saúde mental? E olha, tudo bem você responder que ela não vai lá essas coisas todas, porque eu te entendo de verdade, porque a minha mesmo, ela realmente não vai lá essas coisas. E é normal não estar bem nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que todo mundo está um pouco não muito bem nesse momento. Até porque a vida como a gente conhecia, ela mudou completamente. Em apenas, 3, 4 meses, aquele mundo que a gente conhecia, que a gente saía na rua, que a gente se abraçava, que a gente apertava as mãos, que a gente ia pra festa, pra balada, pro trabalho, ele deixou de existir. A gente está vivendo um momento muito complicado enquanto espécie humana, um momento que a gente tem medo porque tem uma doença nova circulando por aí, um vírus, e as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão tendo que ir para o hospital, os hospitais estão sobrecarregados, pessoas estão morrendo aos montes. E aí a gente tem também o medo tanto da doença em si, quanto das consequências que essa pandemia vai trazer. Então a gente tem o medo da crise econômica, de perder nosso emprego, de não conseguir um outro emprego, do nosso negócio, para quem é empresário, microempreendedor, nosso negócio não dá mais certo. Então a gente está vivendo um momento realmente complicado. Talvez seja o momento mais complicado da história da humanidade. E é normal que a gente esteja, nesse momento, com medo, com insegurança, com preocupação a respeito do momento atual, a respeito do futuro. E é normal que isso gere ansiedade, que isso gere uma série de sintomas no nosso corpo e na nossa mente que prejudiquem a nossa saúde mental e, consequentemente, também física, porque não dá para ter uma mente sã se o corpo não está bem, e também não dá para ter um corpo saudável se a mente não está bem. E é normal que todo mundo esteja passando um pouco por isso, uns em maior, outros em menor grau, porque nós somos seres humanos, certo? O pessoal que está 100% maravilhoso e postando stories, relaxado, meditando e fazendo yoga, eles só escondem melhor do que eu e do que você. Porque todo mundo está nessa. Uns estão um pouco menos, é óbvio, e uns estão muito mais, mas está todo mundo um pouco ansioso, um pouco preocupado, um pouco com medo. Então todo mundo vai perder um pouco nessa crise. Uns vão perder muito, outros vão perder pouco. E quando a gente fala perder muito, tem gente que está perdendo a vida, então isso é o máximo que se pode perder. E outros vão perder menos, mas todo mundo vai perder alguma coisa, vai se sentir preocupado, porque isso é normal, é uma situação sem precedentes. E no começo dessa crise, pelo menos aqui no Brasil, né? Em março, na semana ali do dia 15 ao dia 21, 22 de março, que foi quando começou a parar as coisas, a fechar. Então é o quê? Há menos de um mês e 15 dias atrás, mais ou menos. Quando eu comecei a acompanhar a fundo as notícias do Brasil, teve uma coisa que me preocupou muito, que foi justamente a questão para pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, seja transtorno de ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, transtorno de bipolaridade, TOC, transtorno de pânico, qualquer um desses. Eu me preocupei com essas pessoas e eu me enquadro nesse grupo porque se numa situação normal, vamos dizer assim, se na normalidade já é difícil para essas pessoas levarem a vida, imagina numa situação de crise extrema como é essa que nós estamos vivenciando. E realmente tem sido muito difícil, e eu me preocupo muito com as pessoas que, como eu, sofrem de algum desses transtornos e que estão aí nas suas casas, muitas delas sozinhas, porque moram só e não têm, enfim, estão fisicamente sozinhas. Eu, no começo da crise, eu estava na casa da minha tia, vim para cá, para casa da minha mãe e do meu irmão, então eu não estou fisicamente sozinho, e isso é um grande alívio. Mesmo que muitas vezes nas minhas crises eles não possam me ajudar, na maioria das vezes eles não podem, mas estar presente com eles faz muita diferença, então eu me preocupo com essas pessoas que estão sozinhas nesse momento. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para falar com vocês sobre isso, sobre saúde mental em tempos de pandemia, sobre como ficar bem em tempos de pandemia. E a resposta básica é: não tem como ficar 100% bem. E eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir vivenciar tudo isso e passar por tudo isso é entender que não tem como ficar 100% bem nesse momento, que não tem como ser 100% produtivo, ter uma rotina 100% regrada, ficar bem o tempo todo, não se preocupar, não ter medo, não ficar ansioso. Não tem como, você é um ser humano e é natural sentir medo, ansiedade, preocupação em situações de crise, é natural, faz parte de quem nós somos.
E acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir passar por isso, entender que é um momento único e que faz parte não estar bem em alguns momentos, beleza? Então, para nós sairmos da divagação e irmos para uma coisa um pouco mais prática, eu separei aqui algumas dicas que pelo menos fazem sentido para mim, que sofro de transtorno de ansiedade, que sofro de depressão, que fui diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline. Então eu que sofro desses transtornos, que tenho tomado meus remédios. Então eu queria passar aqui algumas dicas que fazem sentido para mim, que podem fazer sentido para você, mesmo que você não tenha nenhum desses transtornos. Mesmo que você seja uma pessoa mentalmente saudável, mas que nesse momento está se sentindo ansioso, está se sentindo preocupado, seja porque seus pais são do grupo de risco ou porque seu emprego está ameaçado, enfim, qualquer preocupação, não interessa. Aqui algumas dicas que podem ser úteis nesse momento. A primeira dica, eu já falei aqui com vocês, entender que se sentir mal nesse momento é normal. Um grande problema nesse momento é que a gente está se sentindo mal, está se sentindo ansioso, preocupado, triste, nervoso, improdutivo, e aí a gente abre as nossas redes sociais, Facebook, Instagram principalmente. E aí a gente vê aquelas pessoas postando aqueles stories, trabalhando, ou meditando, ou fazendo yoga, ou se alimentando bem, como se nada tivesse acontecido. E deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas estão mentindo para você, porque elas só estão postando isso, elas não estão postando a crise de ansiedade, elas não estão postando as vezes que elas estão fazendo consulta online com seus terapeutas. As redes sociais, elas passam uma falsa impressão de perfeição, e sobre esse assunto eu vou deixar aqui na descrição um vídeo incrível do Pedro Calabres, do canal Neurovox, que fala justamente sobre isso, sobre a falsa perfeição nas redes sociais. Tá linkado aqui na descrição e eu recomendo muito que vocês assistam. Então a primeira dica é essa: entenda que é normal não se sentir bem nesse momento. Faz parte de quem nós somos. E aí a gente vai para a segunda dica, que é tão importante quanto a primeira. Tenha consciência de que esse momento ele vai passar. Tá difícil, tem gente doente, tem gente morrendo, a crise econômica já está batendo na porta, já estava, vai piorar muito mais. Incerteza, medo, preocupação, ok, só que isso vai passar. Seja porque vai se encontrar um tratamento para o vírus, seja porque vai se ter uma vacina, as relações de trabalho elas vão se organizar, vai passar, vai passar. Todo esse momento difícil, ele vai passar. Então, eu acho que isso é tão importante quanto entender que é normal ficar mal, é importante também entender que essa situação que nós estamos vivendo e que é única na nossa história, ela vai passar e a gente vai sobreviver a isso. A terceira dica, evite notícias ruins. E eu sei que é praticamente impossível, então o melhor é evitar notícias de um modo geral. E aí eu não digo para você se alienar completamente, mas evite ficar consumindo notícias o tempo todo. E aqui eu falo especificamente por mim. No começo da pandemia aqui no Brasil, eu estava literalmente o dia inteiro ligado na televisão, nas redes sociais, nos sites de notícia, lendo sobre doenças, sobre sintomas, sobre casos de pessoas que morreram, de pessoas que ficaram curadas, de médicos, enfim. Eu estava o tempo todo consumindo notícias sobre isso, especulações sobre o futuro, sobre a crise econômica, enfim, era o tempo todo. E isso não faz bem. Então, se você puder, e eu acredito que a maioria de nós podem, evite consumir notícias o tempo inteiro. Separe, sei lá, dia sim, dia não, eu vou consumir notícias e num horário específico, vou assistir um jornal. Ou de tal hora eu vou entrar no site de notícias para ver como estão as coisas. Mas evite ficar consumindo notícia o tempo todo. E a quarta dica, ela é um complemento a essa. Evite estar nas redes sociais o tempo todo. De novo, eu excluí meu Facebook e o meu Twitter, e estou dando um tempo no Instagram. Vou até fazer um vídeo sobre as redes sociais especificamente mais para frente. Mas evite, porque nas redes sociais a gente não tem como fugir tanto das notícias como da briga que tem cercado essas notícias. Gente dizendo que a pandemia é uma invenção chinesa e comunista, dizendo que é só uma gripezinha, dizendo que todo mundo tinha que ir para a rua mesmo, e gente dizendo que o mundo vai acabar, sabe? A gente tá vendo uma grande briga sem sentido, porque numa época de pandemia a gente era para estar seguindo especificamente o que diz a ciência, o que diz os pesquisadores que estão na linha de frente, tanto combatendo a doença como pesquisando uma saída para isso. Mas não, a gente está fazendo uma briga estúpida
porque temos líderes estúpidos que não levam em conta o perigo do momento que nós estamos passando. Então, saia das redes sociais o máximo que você puder. Sei lá, tira um dia. Hoje não vou entrar em nenhuma rede social. E aí vai assistir alguma coisa, vai ler, enfim. Mas não fique tanto tempo nas redes sociais. Essa é mais uma dica. Procure se alimentar bem. E aqui eu não estou dizendo que você não vai poder fazer nenhum tipo de extravagância, mas procure ter, sei lá, no almoço e no café, ou então no almoço e na janta, eu vou ter uma alimentação mais saudável e aí no lanche da tarde eu vou comer um doce, enfim, mas procure não comer só alimentos não saudáveis. Procure ter algum momento em que você come uma alimentação mais saudável, porque isso sim é importante. Eu sei que é praticamente impossível passar por um momento assim sem cometer nenhum tipo de extravagância, mas procure tentar fazer com que essa extravagância não seja tão grande, vamos dizer assim. E, por fim, tente manter algum tipo de rotina. Eu sei que vai ser muito difícil ter uma rotina 100% regrada, e ninguém tem, mas tente ter algum tipo de rotina. Um horário máximo aí para acordar, um horário fixo para fazer alguma coisa, sei lá, não sei se você está trabalhando em casa, então meio que você já meio que tem uma rotina, porque você precisa trabalhar. Mas se você não está, ou se seu trabalho é mais liberal, que não tem um horário fixo, procure organizar, diga, sei lá, de 2 da tarde às 6 da tarde é um horário que eu vou trabalhar, ou pela manhã, de 9 a 1 da tarde, porque ter um horário fixo para alguma coisa, pelo menos no seu dia, te ajuda a ter um pouquinho de organização mental. Então é importante ter algum tipo de rotina, é importante se alimentar de uma maneira um pouco mais saudável na maioria do tempo, é importante não estar consumindo tanta notícia ruim, não estar tanto tempo nas redes sociais, é importante descansar e, acima de tudo, é importante entender que tudo bem, vai ter dias que vai ser difícil, que a gente vai estar mal, e também é importante entender que isso vai passar. E olha, se todas essas dicas que eu dei não fizerem efeito, porque ok, tem dia que não faz, tem dia que tá difícil, que a ansiedade bate, que a gente tem uma crise, procure ajuda, certo? Tem muitos profissionais de psiquiatria, psicologia, psicoterapia que estão atendendo online, procure ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda, porque você não tá sozinho nessa. Por mais que às vezes pareça, mas você não tá. Então procure ajuda, não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de falar sobre o assunto, sobre seus medos, sobre a ansiedade que está batendo, sobre a preocupação. Isso vai passar. E para que a gente possa sobreviver a isso, para que a gente possa estar preparados para o que vem pela frente, para essa nova normalidade, para essa nossa nova vida, a gente precisa estar lá. E aí a gente precisa de ajuda. Então tente fazer isso, procure ajuda e isso vai passar. Beleza? Cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, procure cuidar da saúde daquelas pessoas que você ama e vamos superar tudo isso juntos, como sempre fizemos. É isso, um grande abraço, eu espero que você esteja bem, que você esteja seguro. Dentro do possível, siga as normas de isolamento social, se precisar sair, use a máscara, leve álcool gel, procure manter o distanciamento. Juntos a gente vai superar tudo isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com alguém que possa achar esse conteúdo útil, tá bem? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.